Evangelho, foi levado em fuga para o Egito pelos seus pais, fugindo da perseguição do rei Herodes, justamente para aumentar as suas chances de não ser percebido. Se Jesus fosse branco, de olhos claros, não seria para o Egito que seus pais o levariam. Seria como tentar esconder uma criança suíça numa escola nigeriana, porque com a expansão marítima europeia, a colonização e a escravidão, a imagem de um Jesus branco era muito conveniente para tentar justificar o discurso da inferioridade dos negros africanos e dos indígenas. E para terminar, a questão do Carrefour. Vou ser muito claro. Se eu fosse convidado, eu não iria, sabe por quê? Porque é uma pegadinha. Quando tem o golpe, quando teve o processo de impeachment do Collor, ou mesmo da Dilma, os deputados não procuraram grupos de advogados para assinar o manifesto. Procuraram a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando um empresário vai querer negociar um aumento salarial, ele não vai negociar com todos os funcionários. Ele vai negociar com a instituição que é nomeada para aquilo, que é o sindicato. Qual foi a malandragem do Carrefour? O Carrefour ignorou os movimentos e as instituições que lutam pela negritude e que existem há anos e anos e anos. Porque o Carrefour sabe que bateria com a cara na porta. Vocês acham que o MNU ia topar? Claro que não. E se negasse, o que aconteceria? Se passasse por outra etapa e convidasse as pessoas individualmente, as pessoas ficariam constrangidas a aceitar. Por quê? Porque uma entidade que representa a negritude negou o convite. Então o Carrefour inverteu o processo, foi mais inteligente. Eu vou convidar as pessoas e vou constranger as instituições. Eu vou desqualificar os movimentos que existem em favor da luta da negritude e automaticamente eu fico tranquilo, eu fico numa boa. Porque, por exemplo, além do Movimento Negro Unificado, por que não convidou a Secretaria de Combate ao Racismo da CUT? Por que não convidou as secretarias de combate dos partidos políticos? E eles existem. Então, quando você busca o individual em detrimento do coletivo, você está querendo desmobilizar aquilo que já foi construído, para que na próxima vez, que infelizmente, gente, isso pode acontecer, qual será a reação do público? Se a MNU ou se alguma outra entidade que defende os negros falarem, o cidadão comum vai pensar o seguinte: por que o MNU tá falando? Eles não têm moral nenhuma pra falar. Ué, da outra vez lá, você lembra lá do Carrefour? Chamaram o Emicida, chamaram o Silvio Almeida, não chamaram essas instituições. Esses caras não estão com nada. Então é um plano muito bem delineado, muito bem amarrado, muito bem concatenado. Então esses caras que aceitaram e tem que puxar a orelha deles? Em público não, mas que eles precisam passar por um processo de conscientização e saber que por maior que seja o protagonismo deles, a luta é coletiva. Primeiro, queria agradecer o espaço, agradecer a presença de todo mundo. Não fiz isso na minha primeira fala, que eu fico um pouco nervosa com essas coisas. Eu acho que esses debates são muito ricos e sempre que eu tenho essa oportunidade eu fico muito feliz. Acho que é um dos lugares que eu mais aprendo no encontro das ideias, na defesa das nossas posições e no encontro entre as posições divergentes para construir uma real democracia. Eu acho que a democracia vai para muito além da democracia representativa do voto ou a democracia que a gente constrói a partir dessa representação mesmo. Eu acho que a democracia real é a democracia do confronto, da crítica, das ideias e do estabelecer qual dessas ideias a maioria se convence. Enfim, queria comentar um monte de coisa que já foi falado então, tentando ser sintético ao mesmo tempo. Primeiro, eu acho que a questão da eleição, né, o momento que a gente viveu nessa eleição. A gente está há muitos anos, em especial por conta da própria crise econômica que a gente está vivendo, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, existe uma crise política muito forte. Eu acho que a democracia de 88 está passando por momentos complicados. A população tem uma visão de muito descrédito hoje sobre a forma como a política funciona, sobre os principais lideranças políticas, isso que foi colocado aqui mais cedo, que as pessoas não olham para o político profissional, aquele cara que vai lá e canta promessa na TV, não vê mais nessa pessoa uma real representação. E eu acho que é porque existe uma descrença na forma como a gente organiza o sistema político hoje, e a esquerda não ter vencido de forma muito expressiva em muitos lugares tem a ver também com uma decadência do que foi aquele binarismo que a gente viveu no Brasil por muito tempo entre o PSDB e o PT. O PSDB, enfim, conquistou muitas prefeituras ainda. Aqui em São Paulo, a vitória do Covas mostra que o Dória e esse campo do PSDB meio renovado vem se fortalecendo, mas eu acho que
que, na verdade, o grande vencedor dessa eleição, de forma muito surpreendente para mim, foi o Centrão. Eles saíram muito fortalecidos em vereanças, em prefeituras ao redor do país, e isso mostra que, apesar de toda a crise, de toda a descrença que a população tem no regime político, ainda não se consolidou uma nova alternativa. Mas o crescimento do PSOL, e eu como uma pessoa do PSOL vou vender o nosso peixe, o crescimento do PSOL representa a possibilidade de uma alternativa de esquerda ser construída a partir de agora. O movimento ao redor da campanha do Boulos, que eu acho que tem muito mérito da própria coordenação, do que foi realizado para a campanha funcionar e ser o que ela foi, mas eu acho que também tem muito mérito da população. Eu que estive aqui em São Paulo nos últimos dias, no segundo turno, vi muita mobilização, muita gente se engajando de forma espontânea e fazendo campanha. Eu acho que isso mostra algo que a gente perdeu de tradição na esquerda nos últimos anos e que eu acho que também fez retroceder a nossa capacidade de disputa, que foi a militância. A esquerda militante, a esquerda que vai para a rua porque acredita no ideal e que está disposta a construir esse ideal com o seu trabalho. Eu acho que os desafios estão muito grandes. A gente ganhou no Pará, foi comentado sobre a esquerda não ter vencido em grandes capitais. Felizmente, a gente venceu no Pará, com o Edmilson, com o PSOL. Eu acho que isso mostra que a disputa está em aberto, que infelizmente um setor do regime político que foi o principal articulador do golpe, que é o Centrão, saiu fortalecido, que mostra que a população ainda não vê como sair dessa crise que a gente está vivendo, mas também acho importante destacar o quanto o Bolsonaro saiu derrotado. Nenhum candidato grandes capitais que foi apoiado por ele saiu muito bem nessa eleição. Manda um abraço pro meu pai, ele é militar. Peço, por favor, eu não quero gravar nada, não tô passando bem hoje, não. Desculpa aí. Vou dormir agora. Então, essa alternativa de extrema-direita, a esquerda muito acertadamente combateu muito nos últimos anos, também não é mais a principal no horizonte da população brasileira. Isso é uma vitória muito grande. Bom, agora indo para a questão específica da negritude, e como todos os resultados das eleições, inclusive, tem muito a ver com o momento que a negritude em todo mundo, mas aqui no Brasil também está vivendo. O resultado das eleições dos Estados Unidos, a derrota especial do Trump, mais do que a vitória do Biden, foi parte dessa auto-organização dos jovens negros em defesa das suas vidas, contra o racismo estrutural e institucional, em especial, porque era contra a polícia, mas esse movimento se tornou um movimento político muito forte contra o Trump, e isso impulsionou no mundo todo essas lutas pela negritude, e aqui no Brasil também. Isso também contribuiu para que a periferia, para que as pessoas, não de forma direta, né, eu acho que em especial os jovens que acompanham as redes sociais e tudo mais, vêm se criando aí uma disposição de combater, a partir da política, da mobilização, uma forma de, não só da direita, mas das elites se apossarem do pouco que a gente está conseguindo fazer no sentido econômico, no sentido do Estado. Olha como os direitos estão sendo atacados nos últimos anos, como a situação de desemprego das pessoas avança. Eu acho que isso faz com que a consciência necessariamente avance também. O caso da negritude, na minha opinião, é muito isso. No Brasil não se separa raça e classe. Eu acho que o debate que o Silvio faz sobre racismo estrutural é importante para a gente parar de também ter essa visão de que quando a gente debate raça, a gente está debatendo exclusivamente a questão dos negros se auto-reconhecerem como negros e constituírem uma identidade negra nacional. Isso é bem importante aqui no Brasil, porque a gente não tem uma identidade negra. Mas, com certeza, na minha opinião, o mais importante quando a gente pauta a negritude no Brasil é pensar que a população mais precarizada e que mais sofre com os efeitos da desigualdade que o capitalismo impõe, aqui no Brasil é, sem dúvida nenhuma, a negritude. E que cada vez mais esse setor, estando consciente da sua realidade identitária, sua realidade racial, avança também a consciência sobre qual é o real inimigo, que eu acho que é um sistema como um todo. O capitalismo só existe porque houve escravidão, porque houve um processo de impérios no mundo que foram para os lugares menos desenvolvidos, que assim ficaram menos desenvolvidos, inclusive pela própria exploração deles, que foram para esses lugares para criar essas elites, essa desigualdade, criar esse sistema da forma como ele funciona. Já falei bastante, então vou ser bem rapidinha na coisa do Carrefour. Para mim, aquilo foi uma catástrofe, é uma catástrofe diária no Brasil. Os jovens negros morrem a cada 23 minutos no nosso país. O Beto foi assassinado de forma totalmente violenta e isso precisa ser combatido. A comissão é polêmica, porque é isso, são lideranças negras corroborando com um debate que deveria, de fato, ser resolvido pela justiça. Mas o Silvio
Silvio, e aí eu vou colocar uma polêmica aqui também, em defesa do Silvio em particular, ele defende no seu livro sobre o racismo estrutural quanto o direito é também uma arma de avanço em defesa da vida dos negros e negras do nosso país. E ele é um especialista nessa área. E a comissão é independente da instituição privada Carrefour. Nesse sentido, é importante pensar o quanto esses intelectuais negros podem estar formulando políticas de forma inovadora para combater esse tipo de caso, inclusive porque a justiça hoje é uma justiça branca, elitizada e que não tem representações negras em suas instituições. Portanto, não acho que é capaz de resolver essas questões a partir da necessidade e da gravidade racial desses casos. Então, nesse sentido, eu acho que a comissão tem seu quê progressista, mas eu concordo que não se pode anular a gravidade do caso e, consequentemente, não se pode isentar o Carrefour da responsabilidade de ter que responder na justiça pelo crime que aconteceu dentro do seu espaço. Antes de passar por Sergipe, fazer uma correção aqui. Desculpe, viu, Michele? É que eu esqueci o Edmilson Rodrigues. Foi lapso de memória mesmo. Fico com tantos dados na cabeça, aí acabei esquecendo que o Edmilson salvou a pátria. Salvou a lavoura, viu? Porque olhar pro restante do mapa do Brasil é sentar e chorar. E também, antes de passar pro Sergi, cara, a Michele tem 23 anos. Vocês têm noção disso? Imagina ter essa oratória, saber conectar tudo, assim, não, só... Meu Deus do céu. Passou o trator aqui. Eu fico aqui até o fim da gravação, mas por mim arrumava a mala e ia embora. Sobre o que a gente estava falando, sobre a questão da superioridade moral, é engraçado que eu acabei de ver um post agora que está justamente criticando a esquerda por sempre se posicionar como um campo de superioridade moral. Mas eu não sei, eu acho que isso é um falso debate, na verdade, porque a esquerda ou a direita, a forma como foram construídas ao longo da história, sempre foram construídas do ponto de vista das distinções morais. E cada campo, na verdade, quer pousar de superior em termos de moralidade. Eu não vejo isso como sendo um problema exclusivamente da esquerda. Só se a gente redefinir o que é esquerda e o que é direita, que a gente vai deixar de falar de questões de superioridade moral. Todos os campos, na verdade, querem se posicionar sobre isso. Quando o campo da liberdade se diz liberal, que eles são mais racionais, etc., eles estão fazendo distinções morais e se posicionando como superior ao campo da esquerda, por exemplo. E quando o campo da esquerda também quer trabalhar temas como justiça ou redistribuição ou esses temas que chamam agora de identitarismo, eu digo que chamam agora porque, na verdade, isso me parece mais um rótulo e uma forma de discriminar do que, na verdade, uma noção que explica qualquer coisa. Então, eu acho que também a esquerda se posiciona do ponto de vista da moral. Esse me parece que não é o debate mais interessante. Digamos que é uma espécie de desvio do que seria realmente a problemática central. Mas um elemento que eu sempre falei, não de hoje, há muito tempo, na verdade, é sobre a dificuldade que o partido, como o PT, por exemplo, sempre teve de lidar com a questão do racismo. E é um paradoxo aqui, porque o PT é o partido que fez as maiores políticas de discriminação positiva, como política de cota, representatividade, na questão, por exemplo, de cota em concursos públicos, em seleções, de algumas vagas públicas no espaço público, né? Então, é o PT que é um partido que fez esse trabalho. Esse é um paradoxo porque o PT teve essa proposta política, historicamente, mas, ao mesmo tempo, é o partido que tem a maior dificuldade na esquerda de lidar com o que eles chamam agora de identitarismo. Eu estou dizendo que eles chamam agora de identitarismo porque o conceito, a noção já tem uma carga negativa, né? E serve como uma espécie de espantalho, assim. A dificuldade do PT, na verdade, é essa questão, primeiro, de escolher entre o debate sobre questões raciais ou sobre a questão de emprego, desemprego e a questão de, digamos assim, uma espécie de, entre aspas, luta de classe. E a voz que parece sempre predominar é de que a questão da identidade vai dividir a militância, vai dividir o eleitorado e que não é uma temática concreta, como se não fosse alguma coisa enraizada em fatos também. Essa é uma das dificuldades e é aí que, por exemplo, partidos como o PSOL estão 5, 6 anos à frente, não sei em que termos avaliar isso. É outra dificuldade também tem a ver com a governabilidade. Vai ter um partido que esteve no poder, portanto é um partido que lida também com a ação política. Uma questão aqui que é de como a esquerda se posiciona. A esquerda se posiciona enquanto campo de ação política ou se posiciona como um campo da crítica. E às vezes o problema é você separar esses momentos ou talvez entender qual é o tipo de ação que o momento histórico exige. A gente pode pensar, por exemplo, nas ações que o PT teve durante os anos que ocupou o poder como ações, digamos, reformistas, porque a esquerda no século passado e nos últimos anos foi um
a esquerda que age através da reforma, porque ninguém nessa altura tenta realmente fazer uma revolução. Então, o limite da ação política hoje é o limite da reforma. O PT trabalha com a questão da reforma, mas a dificuldade é justamente de tentar incorporar esse discurso sobre a questão racial, sobre o debate identitário também, que tem também a ver com a questão do feminismo, da representatividade das mulheres. A dificuldade é isso, distinguir o campo da ação política, que é o campo da reforma, e distinguir o campo do discurso, que é onde justamente o PT não se sente confortável. Digamos, os partidos mais tradicionais não se sentem confortáveis no campo do discurso, porque o campo do discurso é o campo onde a disputa está mais forte e onde eles não têm a hegemonia